Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Finalmente eu comecei a fazer esses vídeos, peço desculpas, já coloquei algumas observações no Classroom. Eu de fato adoeci, fiquei aí umas 2 semanas e depois eu comecei a ter que apanhar para conseguir gravar esses vídeos. Tentei alguns programas, ficaram horrorosos os vídeos e até que eu consegui adquirir um programa legal. Vocês vão me desculpar, eu tenho certa resistência a algumas novidades, mas alguns colegas professores me passaram esse programinha, um programinha bom, mas é bem complicadinho de resolver e eu tô gravando, vamos correr atrás e em breve vocês vão estar a par de todo o material que vocês terão que aprender, estudar, enfim, e mais um material paralelo que eu vou postar posteriormente para vocês no Classroom. Inicialmente eu quero mostrar para vocês mais ou menos o esquema que eu montei. Eu montei aulas mais ou menos não tão longas, eu tenho notado que eu tenho recebido um retorno, um feedback muito bom da coordenação e de outros professores e com observações dos alunos, que os vídeos são muito longos e alguns professores também têm dificuldade de postarem vídeos longos que o Classroom acaba rejeitando, não conseguem carregar. Enfim, eu planejei mais ou menos gravar algumas aulas em torno de 20 minutos, é o que eu acho. Pelo que eu andei pesquisando, pelo que eu vi, pelo tamanho do arquivo, eu já gravei alguns demos aqui nesse vídeo, testando, e é para ver, e eu acho que 20 minutos é um tempo razoável para que vocês não se cansem, é um tempo razoável para o tamanho do vídeo ser carregado no Classroom. Eu postei aí para vocês, como vocês estão vendo, nesse esquema aqui, 4 aulas iniciais, que seriam as aulas que nós teríamos que ter tido até o primeiro AP. Né? E eu estou planejando mais umas aulas, já estou escrevendo, já estou esquematizando as aulas seguintes dos assuntos seguintes. Mas o conteúdo que seria utilizado por mim, aliás, que será utilizado por mim na submissão de vocês ao AP1, é esse dessas 4 aulas iniciais que eu estou postando aí para vocês. Então, como vocês estão vendo, eu vou gravar essas 4 aulas e a partir de hoje eu vou postando-as. E vocês estão vendo aí que a aula primeira é a aula sobre Platão, humanismo em Platão e Aristóteles, ou humano em Platão e Aristóteles. Não sei se vocês se recordam, espero que sim, mas nós havíamos parado mais ou menos quando eu terminei de falar sobre os sofistas e sobre Sócrates. Então eu tinha falado do humanismo em Sócrates e antes dele do humanismo entre os sofistas. Ia começar Platão quando foi decretado o isolamento social. Então a gente começa daí. Lá nos slides que vocês já têm, vocês poderão ver que é a partir do slide 31, mais ou menos. Que eu vou já mostrar ele. Eu já postá-lo aqui. Vocês verão. Então a gente vai começar a partir daqui de Platão. Vou falar bastante de Platão, vou falar de Aristóteles. E isso vai ser a primeira aula, acho que dá uns 20 minutos. Ou passando um pouco, não interessa muito, não tem muito problema. A segunda aula vai ser sobre o cristianismo, o ser humano no cristianismo. E a transição do humanismo antigo, cristão medieval, para o humanismo moderno a partir do nascimento, do desenvolvimento daquilo que a gente chama de renascimento. Será a segunda aula. A terceira aula, nós iremos começar a falar do humanismo moderno, ainda continuando a falar do renascimento, até chegarmos no final do que a gente chama de final da modernidade, que é o iluminismo, que é quando chega-se ao apogeu da perspectiva humana que a gente conhece até hoje. E por fim, na última aula, última aula dessa primeira etapa, a gente vai falar sobre o humanismo contemporâneo. É mais ou menos essa a ideia que eu tenho para passar para vocês, certo? E aí a gente vai começar hoje a falar sobre o ser humano em Platão. Né? O humanismo platônico é um humanismo... deixa eu baixar aqui um pouquinho.
O humanismo platônico é talvez a visão, como eu digo aí, mais poderosa da antiguidade a respeito do humano. E por que ela é tão poderosa? Porque, como eu falo aqui também, vocês podem ver, ela influenciou fortemente a visão cristã ocidental de ser humano. Fortemente. Todos nós hoje somos platônicos sem sabermos que somos. Né? Essa é uma verdade cabal. E vocês verão isso. Vocês verão o quanto vocês são platônicos sem nunca terem percebido. A maioria, pelo menos. Né? E por que o que é que há no humanismo platônico que é tão fascinante assim, ou tão foi e continua sendo tão influente assim? Eu não sei se vocês se recordam, espero que vocês se recordem, quando eu estava falando de Sócrates, e eu expliquei para vocês lembram, que Sócrates e Platão têm basicamente a mesma visão, até porque toda a visão que nós sabemos sobre Sócrates foi passada para nós a partir da perspectiva platônica. E que a gente faz uma diferenciação entre o que pensou Platão e o que pensou Sócrates a partir de uma mudança de rota, mais ou menos, que aconteceu em alguns diálogos de Platão, quando ele começou a escrever e já tinha mais de seus 40 anos. Né? Então, os diálogos de Platão, que são aqueles livros que Platão escreveu, sempre tendo como personagem principal Sócrates, esses diálogos que são mais maduros, ou seja, de maturidade, quando ele tinha uma idade parecida com a minha, por exemplo, entre 40 e 50 e poucos, são os diálogos que representariam, segundo os historiadores e estudiosos, a visão do próprio Platão. Né? E ela é distoante um pouco da visão socrática. Vocês se recordam que eu falava para vocês que o humanismo socrático foi aquele humanismo que instituiu a ideia de sujeito, a ideia de indivíduo. Indivíduo que é responsável pelo próprio conhecimento, indivíduo que é responsável pela própria cura da sua ignorância e que pensar, conhecer a si mesmo, fazer uma reflexão, voltar-se para dentro, lembrem que eu falei isso, seria a forma como Sócrates entendia o papel do ser humano nesse mundo, ou seja, humanizar-se, tornar-se melhor e melhor humano, tornar-se virtuoso, era tornar-se racional e tornar-se alguém capaz de, ao fazer uma autoanálise, conhecer a verdade que está dentro de nós. Isso foi Sócrates. Foi a última aula que nós tivemos, eu me lembro bem que eu falei sobre isso. A visão de Platão não é que ela seja distoante disso, ela não destoa muito, a racionalidade continua importante. Mas a visão de Platão, exposta, mais uma vez digo, exposta nos livros de maturidade, a visão de Platão ela é uma visão que a gente chama de dualista. Vocês estão vendo aqui, dualismo, corpo e alma, ou soma, corpo, psique, alma. Nos livros de maturidade de Platão, ele expõe uma ideia extremamente dualista, né? Numa passagem de um livro dele chamado A República, na qual ele define o que ele chama de teoria dos dois mundos. Né? E o que significa esse dualismo platônico? Dualismo, duas coisas. Então, Platão, exagerando na dose socrática, digamos assim, radicalizando o pensamento de Sócrates, ele estruturou uma ideia de que o ser humano, de fato, é um ser humano que é dividido entre corpo e alma. Ele não é um ser humano junto, não é um só, somos dois. Né? E que o que nos consolida como humanos, na verdade, não é o nosso corpo, é a nossa alma. Como assim? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que o pensamento platônico é um pensamento que diz a seguinte coisa. Na verdade, existem dois mundos. O mundo real e o mundo irreal. E que mundo irreal é esse? É o mundo que nós vivemos. O mundo material. Essa é o que ele denomina de teoria dos dois mundos. O mundo material é um mundo
que nós estamos e que na visão platônica pode parecer doidice, em algum sentido pode até ser, mas vocês vão entender o motivo disso e a influência que isso teve na nossa visão de mundo e de ser humano. O mundo material, esse no qual nós vivemos, não é real. Ele é ilusório. Ele faz parte de uma grande ilusão. O verdadeiro mundo é o mundo das ideias, que é o mundo que não é esse mundo, que inspirou esse mundo, mas que é o mundo que está fora daqui, que está num outro plano de realidade. Alguma semelhança com a nossa visão religiosa, cristã, de existência e de mundo será mera coincidência? Claro que não. Platão foi extremamente influente no cristianismo, principalmente os primeiros religiosos, os primeiros cristãos absorveram, o principal deles foi Santo Agostinho, absorveram muito, leram muito Platão e os discípulos de Platão, os chamados neoplatônicos. E essa visão dualista de dois mundos, um falso e um verdadeiro, um real e um falsamente, ou aparentemente real, que seria o mundo atual em que nós vivemos, essa visão influenciou muito o cristianismo e ainda hoje influencia. Então, para Platão, o ser humano não é deste mundo. Nós não somos humanos no sentido pleno, nós somos deturpações do humano. Eu costumo brincar em sala de aula presencialmente, aqui não vai ser a mesma coisa, mas eu costumo dizer assim, nós achamos que somos humanos e não somos, porque o nosso mundo que é material, nos aprisiona e nos impede de vivenciarmos aquilo que nós de fato somos, seres espirituais, digamos assim, que é como a visão cristã religiosa vai nos colocar. A alma é o que de fato é o humano, que é o que está dentro de nós. Veja, ele pega a ideia da alma de Sócrates e radicaliza o aspecto, dizendo assim, a alma está aprisionada num corpo, que é o nosso corpo. Esse corpo nos desumaniza. Por que o corpo nos desumaniza? Porque ele é a morada, ele é o ponto de aprisionamento, uma espécie de gaiola que nos prende ao mundo falso, nos fazendo acreditar que ele é verdadeiro, e este corpo impõe a essa alma um conjunto de comportamentos que são desumanizantes, sobretudo aqueles que nos fazem nos aprisionarmos aos sentidos, às coisas mundanas, às coisas materiais. Como assim? Os sentidos são enganadores para Platão. Portanto, se os sentidos são enganadores, e eles pertencem ao mundo material, eles são necessidades corporais, eles impedem a alma de conhecer que de fato são os sentimentos, que não são sentidos, mas são espirituais. Exemplificando aquele sentimento mais cativante, mais sofisticado, mais desejado por todos nós, que é o amor. Há um diálogo platônico onde ele discute com os discípulos o que é o amor. E claro que nesse diálogo, boa parte das definições de amor vão na linha do exercício do amar, né? Do exercício do querer, do exercício do desejo, do desejar, do querer bem, do apegar-se a alguém. E aí eu costumo brincar muito em sala de aula. Vocês acham que amam? E aí eu digo para vocês, vocês não sabem o que é amor. Nenhum de vocês que está assistindo esse vídeo sabe o que é amor. Apenas uma pessoa sabe o que é amor aqui. Eu, que sou o filósofo, em tese sou eu. Porque para Platão, veja bem, estou brincando e falando sério, a verdadeira ideia de amor é que de fato é o amor. Então só sabe amar quem conhece o amor, a ideia de amor. Quem exercita, digamos assim, quem efetiva, digamos assim, materialmente aquilo que chamamos de amar, não está amando, está deturpando o verdadeiro valor, a verdadeira ideia de amor. Da mesma forma a felicidade, da mesma forma o conhecimento, da mesma forma a beleza. A beleza não é física, a beleza é ideal. A verdadeira ideia de beleza, quando eu a conheço, aí sim eu sei o que é beleza. E justiça é a mesma coisa. Nesse sentido, para Platão, ninguém faz justiça com as próprias mãos. Isso é a deturpação da justiça. A ideia de justiça que é verdadeira. Ninguém ama neste mundo.
o amor verdadeiro, aí diz o ditado, é o amor platônico. E a ideia de amor platônico não tem nada a ver com amor não correspondido, mas tem a ver com amor que não se materializa ou não efetiva-se. Porque de fato, se eu efetivo, se eu materializo, eu deturpo a ideia. Entendeu? Pode parecer uma coisa meio doida, mas tem a ver com a nossa ideia cristã, porque o cristianismo se apegou a isso, com a nossa ideia de alma, de purificação da alma. E é por isso, como eu digo aqui, o objetivo da alma lá em Platão, mas também vai ser no cristianismo, não é outra coisa senão lembrar. Reminiscência significa lembrança. Lembrar aquilo que conheceu no mundo das ideias. Porque a gente veio de lá, viveu aprisionado nesse mundo, e quando morrermos, ou quando nos desligamos dele pelo pensamento e voltamos ou nos aproximamos desse mundo das ideias pela razão, pelo pensamento, lembrarmos daquilo que de fato é real. Sentimentos, atitudes e valores e virtudes. Né? E nos purificarmos, né? Exercermos um processo que em grego chama catarse, de purificarmos a alma desse peso que o corpo impõe a ela. Nosso corpo, nesse sentido, mais uma semelhança no sentido de que foi o cristianismo que pegou do platonismo essa ideia. A ideia de que um corpo impuro é um corpo que deseja, é um corpo que precisa de bens materiais. Uma pessoa cada vez mais humana, na visão platônica, é aquela que se desfaz de bens materiais. É aquela que não precisa ter bens materiais, que não precisa exercitar sentimentos materiais. É aquela que se humaniza, é aquela que busca a essência de si no mundo das ideias. Entendido? Bom, voltando aqui, o primeiro passado Platão, nós temos o seu sucessor, digamos assim, que é Aristóteles. E Aristóteles foi aluno de Platão, como Platão foi aluno de Sócrates, Aristóteles foi aluno de Platão. Mas aí há uma diferença grande entre a relação de um com o outro e com o outro. Enfim, a relação de Platão com Sócrates é uma relação, como vocês viram, podem imaginar, de admiração, de idolatria, de homenagem. Né? Platão passou a vida toda dele colocando Sócrates como a principal figura da filosofia do mundo antigo, e ele, como se ele próprio, Platão, não tivesse pensado nada. A relação de Aristóteles com ele, Platão, já é diferente, já foi diferente. Foi uma relação de discordância. De fato, Aristóteles foi o principal discípulo de Platão, o mais genial, claro. Rivaliza com o próprio Platão em termos de importância na filosofia e na antropologia antigas, mas logo cedo ele começou a discordar de Platão. E ele começou a discordar de Platão e saiu da escola platônica, lá da academia de Platão, fundou a sua própria escola, chamada Liceu, né, que inspirou os liceus no mundo todo, inclusive aqui de Fortaleza. A ideia do liceu como uma escola de conhecimento. A principal discordância de Aristóteles em relação a Platão foi no que se refere ao dualismo que Platão tinha. Né? Platão, como vocês viram há pouco, partia da ideia de que existem dois mundos, um falso e um verdadeiro. O verdadeiro é o mundo das ideias, o falso é o mundo material. O mundo físico, o mundo biológico, o mundo da physis. Aristóteles discordava radicalmente dessa ideia. E porque ele não tinha essa visão platônica, dualista, de uma espécie de abandono do mundo em que nós vivemos. O mundo da... Aristóteles era um cientista, assim, no sentido que nós chamaríamos hoje de cientista, por isso que eu coloco aqui, ele foi o primeiro a tentar uma síntese científico-filosófica na sua concepção do humano. Ele era um cara que gostava de estudar a natureza, plantas, ele fazia experimentos com plantas, ele analisava dentro das condições que se tinha naquela época os animais, né, dissecava animais e tudo, gostava disso. Jamais Aristóteles iria aceitar a ideia de que ele fosse de que esse mundo material, o mundo da physis, como ele chamava, era um mundo deturpado, de maneira alguma. Ele encontrou uma solução que a gente chama de
monismo ilemórfico, está aqui no slide. E que solução foi essa? Aristóteles dizia assim: não é que existem dois mundos separados, existe um mundo só. A essência das coisas, o que as coisas são, a verdade delas e das pessoas e dos sentimentos, não está no mundo das ideias, fora desse mundo. Está nesse mundo mesmo. O mundo material, esse mundo que nós vivemos, é o verdadeiro mundo. Agora, ele tem uma capa, digamos assim, de falsidade. Ele tem uma aparência que a gente precisa tirar para entender a essência. Mas a essência não está fora, no outro mundo, noutra realidade transcendental. A essência está aqui, nesse mesmo mundo. Em outras palavras, e citando mesmo nos exemplos que eu falei sobre Platão, a essência do amor não está na ideia de amor fora do exercício do amar físico-material. O exercício do amar físico-material faz parte do próprio amar. Mas não é só isso. Ou seja, amar não é fazer imoralidades. Amar não é fazer aquilo, aquela coisa que todo mundo confunde com amor. Amar não é pegar. Amar não é só, ou não se esgota apenas nos sentidos, no beijar, no abraçar, no cheirar, no admirar, com o olhar. Não é isso. Isso é o primeiro passo de algo que é muito maior, que é o amor. Mas que não está fora desse mundo, está nesse mundo. Entenderam? O ser humano, portanto, é como eu digo aí no item A, é uma estrutura biopsíquica, ou seja, aquela separação que Platão fez entre soma, corpo, psique, alma, dizendo que são coisas separadas. O verdadeiro humano é só psique, a soma é aprisionamento, o corpo é aprisiona. Aristóteles diz: não, o ser humano é um ser biopsíquico, é um ser humano que é na alma, portanto, uma psique, mas que só se efetiva com o corpo, com a sua soma. Ou seja, não existe alma sem corpo, não existe corpo sem alma. Não existe ser humano sem o exercício da sua vida neste mundo. Esse exercício da vida precisa de um espírito, de uma alma, não no sentido cristão, no sentido grego, que passa pelo pensamento, passa pela razão, mas ultrapassa os sentidos, vai no nível da cognição, da compreensão, da liberdade, mas que precisa do exercício material das coisas. O ser humano, portanto, é um ser que é uma união, por isso monismo, um só, não dualismo, duas coisas separadas. Monismo, uma coisa só. Dualismo, dois. Dualismo platônico. Aristóteles é monismo. Monismo ilemórfico, ou seja, ilemórfico. A alma é o corpo, a alma é a forma do corpo. O corpo é o princípio, é o fundamento onde a alma se exercita e se executa. Então veja como é uma diferença. Eu acho mais sofisticado que a ideia platônica, até acho mais belo e mais completo. E ele também e aí nesse sentido ele concorda, digamos, com Platão. O ser humano é um ser pensante, é um ser que raciocina, é um animal que pensa. Zool, animal que pensa, lógico, né? O ser humano é um ser que pensa. Outra coisa também, o ser humano é um ser ético-político. Como assim? O ser humano é um ser que, além de se exercitar no próprio corpo, se efetivar no próprio corpo, esse mundo corpóreo material é um mundo de ação. É um mundo no qual ele coabita com outras pessoas. Então, não há vida humana, o ser humano não se efetiva como humano, fugindo desse mundo, como queria Platão, e admirando apenas as ideias, sem nenhuma participação, sem nenhum exercício, seja de prazeres corporais, ou seja de vida mundana, como queria fazer crer Platão e seus discípulos. Não. Pensamento aristotélico vai no outro sentido. O ser humano se exerce nesse mundo, se efetiva nesse mundo, se não for exercitando sua vida social aqui, e nesse sentido político, no sentido de exercer a vida na polis, né?
e ético, no sentido de exercer a vida conforme os princípios, as virtudes, mas nesse mundo não adianta, comparando Aristóteles com Platão, não adianta saber o que é virtuoso, conhecer a ideia da virtude e não exercitá-la, não executá-la no mundo político, no mundo da cidade. Essa é a grande diferença. Para Platão, você tem que conhecer a virtude. E ao conhecê-la, você não precisa viver esse mundo. O verdadeiro ser humano é aquele que conhece as coisas e que sabe as coisas e guarda para si. Para Aristóteles, isso não tem nenhum sentido. Eu conheço a verdade está aqui, eu conheço o que é justiça, eu conheço, portanto, qualquer outra virtude, ela está aqui. E ao fazer isso, ao exercer isso aqui, eu estou me humanizando. Né? E por fim, um homem é um ser também de paixões, um ser também de exercício do seu erotismo, da sua vida sensual. Ao contrário de Platão, Aristóteles vai numa outra linha. Agora, isso tudo precisa ser temperado, precisa ser medido, precisa ser controlado pela razão. O ser humano é um ser racional e a razão equilibra os sentidos. Né? A razão equilibra os sentidos. Veja, o próprio Aristóteles ele estabelece, tem uma frase famosa dele onde ele diz: a virtude está no meio, entre os vícios por falta e os vícios por excesso. Né? O que é que ele quer dizer que uma virtude está no meio? A virtude é equilíbrio entre dois extremos, é a busca do equilíbrio. E eu até coloquei aqui uma tabelinha para vocês, para ver se... Ok. Vocês viram? Veja, a ideia aristotélica de humanizar significa buscar o meio termo, buscar o equilíbrio entre a falta e o excesso. É a visão dele do exercício da humanidade. Então eu coloquei aqui uma tabelinha de virtudes. O meio termo aqui é a virtude. Então qual é a grande virtude? A coragem. E quais são os vícios ligados à coragem? A covardia, que é a falta dela, a deficiência dela, e a temeridade ou a ousadia, que é o excesso. E por aí vai. A temperança é um meio termo, é uma virtude. A insensibilidade é um vício por falta e a libertinagem é um vício por excesso. E por aí vai. Né? A liberalidade, a magnificência, o respeito próprio, a prudência, que para Aristóteles era a maior das virtudes, a prudência, né? Em que fica entre a moleza e a ambição. A gentileza, veracidade, agudeza de espírito, amizade, entre a condescendência e o enfado, perdão, e a justa indignação em si. Só para exemplificar para vocês que a visão aristotélica é uma visão extremamente, eu diria, mais complexa do ser humano, e ela, juntamente com a platônica, consolidou a visão que vai surgir no cristianismo. Eu diria que Platão foi até mais influente no cristianismo de início do que Aristóteles, mas Aristóteles tem também sua influência na teoria das suas virtudes. O cristianismo absorveu muitas dessas virtudes. E aqui nós encerramos essa visão do mundo antigo, que começou lá atrás com os sofistas e encerramos com Aristóteles. E aqui eu encerro um pouco essa nossa primeira aula. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu prometo tentar ser mais conciso. Isso aqui é um aprendizado. Na próxima aula veremos o pensamento humanista cristão e o pensamento renascentista, que é o início da modernidade. Até lá e bom dia para vocês. Até mais.